Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos continuar a estudar a segunda geração modernista, mas especificamente na parte da prosa, tá? Então a questão dos romances e tudo mais. Lembrando, gente, que na nossa aula anterior a respeito da prosa da segunda geração, então, nós vimos todo o contexto histórico conturbado que nós tínhamos, então, dessa segunda geração e também nós observamos as principais características deles também. Agora a gente vai falar, então, sobre os autores e obras que nós temos, então, nessa segunda geração. Bom, gente, vale lembrar que o primeiro romance dessa geração, que também pode ser chamada popularmente de geração de 30, é A Bagaceira, do José Américo de Almeida, que é uma obra que tematiza os problemas da seca e apresenta as visões do mundo sertanejo. Com seu código primitivo, a postura autoritária do senhor do engenho e a visão civilizada do filho ilustrado do senhor do engenho, esse romance tem muito mais uma importância histórica do que estética. Então, gente, como nós estamos falando de romances que foram produzidos durante a década de 30, nós também podemos chamar eles de geração de 30 ou romances de 30. Então aqui a gente tem o livro, né, que abre então essa segunda geração, é o livro chamado A Bagaceira. Só que assim, gente, é um livro que ele não tem uma preocupação estética muito grande. A gente só utiliza então para marcar então essa questão histórica, marcar, ó, aqui teve início então a segunda geração na parte da prosa. Então a primeira autora, vamos ver finalmente uma mulher na literatura, é a Raquel de Queiroz. Ela nasceu no ano de 1910 em Fortaleza, no Ceará. Viveu com sua família entre a cidade e o campo. Aos 15 anos, ela já colaborava em jornais. No ano de 1930, lançou o livro 15, obra que impressionou a crítica da época e alcançou a escritora aos grandes expoentes da literatura brasileira. Filiou-se ao Partido Comunista Brasileiro, deixando-o pouco tempo depois, após divergências. Em 1977, tornou-se a primeira mulher na Academia Brasileira de Letras. Ou seja, gente, a Raquel de Queiroz, ela além de ter sido uma grandiosa escritora, porque esse romance, o 15 dela, ele vai marcar justamente isso que ela vivenciou, essa questão do campo e da cidade, essa vida dividida entre os dois. Ela também, gente, foi a primeira mulher a fazer parte da Academia Brasileira de Letras. Ou seja, olha quanto tempo a gente ficou sem ter uma mulher, então, representando, né, a literatura brasileira lá na academia. Lembrando também, gente, que ela, sim, se filiou ao Partido Comunista Brasileiro. E essa segunda geração, gente, é uma geração bastante ligada ao Partido Comunista. Também, gente, nós temos como características e temas da Raquel de Queiroz. Verifica-se a relação entre dois mundos, o rural e o urbano. Centrando-se no rural, ela demonstra a ligação que eles possuem por meio das pessoas que saem do universo rural para o universo urbano. Distancia-se por apresentar leves traços de intimismo e uma visão feminista em seus relatos. Ou seja, gente, a Raquel de Queiroz, ela vai trazer muito essa questão da pessoa que sai do campo e vai para a cidade, que a gente chama de êxodo rural. Então, ela vai falar sobre essa transição dessas pessoas, da pessoa que era do campo e de repente está na cidade, e como que ela vai se encaixar, então, nesse novo cenário a qual ela faz parte. Além disso, gente, ela também, né, vai falar sobre a parte intimista. Então, ela é uma das poucas autoras, né, que vai aproximar essa questão intimista, além de também trazer essa visão feminista nos seus relatos. Ou seja, ela é uma autora que realmente veio para quebrar um pouco dessa literatura. Aí, gente, falando especificamente da sua obra O 15, nós temos uma narrativa em terceira pessoa. Dividem-se planos que se interligam, o plano social e o plano individual. O primeiro plano narra-se o drama da família de Chico Bento, que devido à seca perde seu emprego.
Sem alternativas, segue em direção à cidade de Fortaleza com sua esposa e filhos. No caminho, um de seus 5 filhos morre e outro desaparece. Gente, essa narrativa aqui da Raquel de Queiroz, ela está relacionada com a seca que nós tivemos na região Nordeste no ano de 1915. Então, obviamente, ela vai criar toda uma história, mas é uma história que poderia ter acontecido com qualquer pessoa que sentiu os reflexos dessa seca na pele. Então, gente, nós temos 2 planos, então, dentro do livro dela. O plano social, que é justamente esse onde nós temos o drama da família do Chico Bento, que tem 5 filhos, que precisa buscar uma vida melhor. E nós temos o plano social também. Individual, desculpa. Chegando então, gente, em Fortaleza, recebem ajuda de Conceição, que adota um dos seus filhos. Seguem para São Paulo em busca de melhores condições de vida. No plano individual, apresenta-se o drama existencial da jovem Conceição, uma mulher culta e caridosa, com ideologias simpatizantes do socialismo. Seu dilema está em entregar-se ao seu amor Vicente, jovem rústico, proprietário de terras, ou seguir na sua luta engajada pela filantropia, dedicando-se às vítimas da seca. Ou seja, gente, então essa jovem Conceição que vai ajudar a família do Chico Bento, que é essa família então da parte social, ela adota um dos filhos dele e a família do Chico Bento então vai em direção a São Paulo. A gente sabe que até o início dos anos 2000 era muito comum nós vermos então pessoas da região Nordeste indo buscar uma vida melhor na cidade de São Paulo. Então, gente, ela vai retratar justamente esse movimento que nós tivemos durante muitos e muitos anos. Lembrando que essa história acontece no ano de 1915. Além disso, gente, nós temos também no plano individual a questão, então, dessa jovem Conceição, que é dividida entre ter o seu amor ou então dedicar-se a essa vida de caridade que ela tem. Também, gente, nós temos que a necessariamente a escolha implicaria o abandono de uma das alternativas, pois eram 2 mundos diferentes, o rural, representado pelo seu amado, e o urbano, então, por essa parte caridosa dela. A jovem acaba, mesmo tendo consciência de seu sofrimento e solidão, por continuar sua luta contra a miséria. Então, essa segunda parte do livro, a gente vai tratar então desse drama interno da Conceição, que acaba então deixando esse amor de lado para poder então continuar essa vida buscando ajudar as pessoas. Na sequência, gente, nós vamos falar então de um outro autor chamado José Lins do Rego. Nasceu no estado da Paraíba em 1901. Quando jovem, transferiu-se para Recife, onde cursou a faculdade de Direito. Neste período, tornou-se amigo de Gilberto Freire, aderindo a muitas de suas ideias. Trabalhou em alguns jornais e exerceu cargos diplomáticos, além de exercer funções relacionadas ao esporte, principalmente no Flamengo. Em 1955, ingressou na Academia Brasileira de Letras e faleceu 2 anos depois. Gente, o José Lins, ele é um autor, então, que ele está totalmente ligado com a questão dos senhores de engenho. Então, ele é um autor que vai trazer muito essa representação dos senhores de engenho. Além disso, gente, quando ele sai, então, do interior e vai, para estudar, fazer a sua faculdade de Direito, ele acaba conhecendo, então, o Gilberto Freire. Para quem não conhece, é o que escreveu aquele livro chamado Casa Grande e Senzala, onde, gente, ele vai trabalhar, então, essa parte sociológica. Então, o José Lins acaba pegando muitas dessas ideias do seu amigo. Também, gente, ele era um apaixonado pelo Flamengo. O Flamengo era o seu time de coração, tanto que ele até fez um romance falando a respeito desse amor que ele tem pelo clube, então. Falando, então, das características e temas, então, do José Lins. Nós temos o maior destaque da sua obra, mostra o ciclo da cana-de-açúcar. Esses romances apresentam a transição do engenho de açúcar, outrora símbolo de riqueza, para a usina de açúcar, que põe em total decadência os engenhos. Mostra personagens da zona açucareira, homens corajosos que seguem à risca seu código de honra,
e mulheres dóceis e submissas, vítima da sociedade patriarcal do início do século XX. Ou seja, gente, o José Lins ele vai trabalhar essa questão da sociedade patriarcal que nós tínhamos, na verdade ainda temos, né, na sociedade brasileira. Então, ele também vai trabalhar com essa questão do ciclo da cana-de-açúcar e essa questão de nós não tínhamos modernidade e agora nós temos modernidade. E toda essa mudança, então, que envolve essa alteração na economia. Também, gente, nós temos os seus 3 primeiros romances, que são Menino do Engenho, Doidinho e Banguê, que são narrativas de cunho memorialista. Todas apresentam a mesma personagem autobiográfica, Carlos Melo, que é o narrador. Após haver dito no prefácio de Usina, em 1936, que encerraria seus romances sobre o ciclo da cana-de-açúcar, volta atrás e lança a obra-prima de sua carreira, Fogo Morto. Gente, então o José Lins, ele possui 3 romances que têm o mesmo personagem, que é o Carlos Melo. Só que daí ele falou, não, cansei de escrever. Mas logo depois ele vai escrever então Fogo Morto, né? Até o nome soa esquisito. Como que o fogo é morto? Então ele vai falar justamente desse ciclo da cana-de-açúcar. Explorar essa transformação social também que nós tivemos por conta dessa alteração da forma então de produção do açúcar. Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!